Estamos conversando com o doutor em psicologia, Eduardo José Legal. O assunto de hoje, medo. Qual é o seu medo? Difícil de enfrentar muitos, não é, professor? É correto dizer que a maioria dos medos não tem relação com a realidade? A maioria delas acaba sendo uma como é que a gente poderia chamar aqui, uma hiperreação, quase como uma reação alérgica a uma situação. Claro que nós temos alguns medos aqui que foram, como acontece, por exemplo, num transtorno específico chamado transtorno de estresse pós-traumático, onde as pessoas passaram por uma situação traumática, né, bastante forte, e aí passam a desenvolver um medo, na realidade uma revivência, uma reexperiência daquela situação. E é claro, qualquer situação similar a ela lembra da situação, mas porque foi traumático demais. Agora, a maior parte dos medos que nós temos, eles são, boa parte deles, inventados por nós mesmos. Né? O medo do número 13, que o senhor estava me contando agora aqui em off. Sim, exato. Então, essa pessoa, né, ela relatou um medo do número 13. Ele também não sabia explicar por que tinha. Mas tinha o medo total do número 13. Exatamente. Ele começava a escrever, por exemplo, se tivesse que escrever os números de 1 a 20... 11, 12, por favor, 12, escreva o 13 aqui. Isso, no 12 ele já começava a tremer e não conseguia. Daí ele pulava o 14, 15, 16 até 20. Professor, qual que é o limite do medo e a fobia? Até que ponto o medo pode se transformar em fobia? O medo é uma reação normal, uma reação natural. Então, vamos pensar aqui, diante de uma situação como você numa sacada, né, de um prédio, no 20º andar, né, você também não vai pegar e ficar olhando lá de cima. Não, claro. Então, esse medo é considerado, ainda que meio paralisante muitas vezes, ele é considerado normal diante da situação. Claro, porque se você não tivesse medo, você era capaz de cair lá de cima. Agora, o medo fóbico é um pouco diferente. Medo fóbico já é questão da patologia, né? Exato. Estamos falando de um medo irracional, né? Exagerado. Então, exagerado diante da ameaça que o estímulo pode trazer. Né? Não está sob controle do indivíduo. Então, o indivíduo não controla. E, na maioria das vezes, o indivíduo é plenamente ciente de que o medo que ele sente da situação não é adequado. É uma questão que atrapalha a vida social, né, do cidadão. Com certeza. Como as pessoas, por exemplo, que têm medo de andar de elevador. Aí imaginem, por exemplo, se esse camarada precisa trabalhar no 10º andar. Vamos de escada. Vamos de escada. Professor, vamos conferir agora uma matéria feita pela repórter Ana Maicotti, que conversou com algumas pessoas que falaram sobre os seus medos. Confira. Nayara Aragão, 20 anos, estudante de Direito. Roberto Ferreira, 48 anos, comentarista esportivo. Tuane Deschamps, 26 anos, nutricionista. Você pode imaginar o que eles têm em comum? O medo. Eu tenho muito medo de barata, tenho pavor de barata. Eu tenho medo de galo. Eu tenho muito medo de borboleta. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, 11% da população já teve, tem ou terá algum tipo de fobia. E quem deu nome a esse medo todo foi o deus grego Phobos, o deus do medo. Os guerreiros utilizavam a imagem dele no escudo para assustar os inimigos. Mas Nayara não utiliza nenhuma arma. Quando a barata aparece, é pernas para que te quero. Eu acordei de madrugada um dia, assim, e olhei para o meu braço e tinha uma barata. E eu fiquei desesperada e saí correndo, pulando, e meus pais achando que tinha ladrão na casa. E foi, assim, um dos piores. E as situações inusitadas decorrentes desses medos não param por aí. Roberto também tem uma história para contar. Eu jogava numa cidade chamada Assis, em São Paulo, em Marília, São Paulo. Então eu ia até Ourinhos, e de Ourinhos pegava outro ônibus para Marília. E nesse meio tempo, o ônibus chegava de Curitiba a Marília, a Ourinhos, chegava por volta das 6 horas da manhã, e eu tinha que esperar até às 7 horas o outro ônibus. Então eu acabava dormindo, com sono, embarquei no outro ônibus dormindo, e era um ônibus que fazia muito as cidades pequenas ali em volta de Marília. Então subia de tudo no ônibus, eu dormindo, com a minha bolsa agarradinha aqui, com a minha bolsa para ninguém me roubar, e não percebi, sentou uma mulher do meu lado, e eu lá de cá do banco, ela sentou aqui, uma senhora, com uma sacola na mão, e eu vi que ela chegou com a sacola, botou no chão, e dentro dessa sacola tinha um galo.
Então, você imagine um ônibus lotado de gente em pé no ônibus, que é um ônibus que levava assim, bastante gente que trabalhava nos canaviais ali em volta, né? Então, era um ônibus que via muita gente em pé, inclusive. Então, não tinha nem para onde correr. E a hora que eu vi aquilo ali, eu peguei, eu não sei que salto que eu dei, mas o que eu me vi, eu estava em pé na cadeira, a mulher assustada, me olhando, eu gritando para o motorista. Já a Tuane se justifica. Ela sofreu um trauma. Não, teve um motivo, né? Quando eu era bem pequena, eu estava na casa de uma amiguinha minha e tinha aquelas borboletas bem grandes. E daí a guria, bem maldosa assim, pegou, me trancou dentro da sala e falou que a borboleta ia me pegar e ia me morder. Mas calma, Tuane, você não está sozinha. A estrela do pop, Madonna, tem medo de trovão. O ex-marido da atriz Angelina Jolie, Billy Bob Thornton, tem medo de mobílias antigas. E até mesmo o galã, Orlando Bloom, tem medo de aranhas. Pois é, professor. Medo até de móveis antigos, hein? Já imaginou? Sim. O que a gente pode perceber no relato desses personagens, professor? Uma aprendizagem, né? Como o caso da Tuane, que colocou a questão do pânico que ela ficou enquanto criança, a borboleta Um exemplo grande. típico do trauma, né? Exatamente, do trauma. A maioria desses medos, eles são aprendidos, então, em alguma relação que o indivíduo tem com o ambiente, com alguma situação específica, né? E aí, a partir desse momento, o indivíduo não consegue mais controlar. Esse tipo de aprendizagem é difícil de controlar, porque uma vez que você aprendeu, a resposta ela é involuntária. Então, eu estou aqui, eu vejo o objeto, antes mesmo de pensar em, tudo bem, é só uma barata, ela vai passar. Já não, paralisa. É uma barata, já paralisa. A resposta vem de imediato. Professor, vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre como devemos encarar os nossos medos. Depois do intervalo nós já voltamos.